Se você não está vendendo, pode ter certeza que você está fazendo alguma coisa errada e você vai ver como corrigir nesse vídeo. Nesse episódio do Pode Escalar, isso vai ser um pouco diferente. Geralmente eu trago pessoas aqui para mostrar como que é o processo de vendas por completo, como é o perfil de lead, como eles seguem o script de venda, quais ferramentas eles usam, quais estratégias. Então, se você ainda não assistiu, já temos disponíveis aqui nos episódios 1, 2 e 3 o Lucas Perim, que é da Multimarcas Consórcios, a Rafa Gaioso, que é da Porto Seguro, o Valdir Gaioso, que é da Ademicon. Se você não assistiu, vai lá e assiste, porque é muito importante para que você entenda o que você pode fazer nas suas operações. Mas o foco no episódio de hoje é te ajudar a encontrar o que você está fazendo errado e o que você pode fazer para melhorar a partir de hoje a sua taxa de conversão. Tá? Então eu anotei alguns pontos aqui, alguns pontos muito importantes que geralmente eles são decisores para decidir se você vai ter resultado ou não. Tá? Então, muitas vezes, quando as pessoas me pedem consultoria, a gente passa pelos mesmos pontos de falha. E parece que é muito simples, parece que é uma besteira, mas no fim das contas, essas besteirinhas, coisas pequenas, fazem um baita de um resultado negativo na sua operação. Independente de se você tem equipe ou se você trabalha sozinho. Então, vamos lá. Tráfego pago dá certo? Entenda uma coisa, o tráfego pago, ele gera demanda e ele potencializa o que você já tem. Se a sua operação, seu script de vendas, se você não tem um processo de vendas definido, se a sua operação é uma bagunça, o tráfego pago vai potencializar uma bagunça. Agora, se você tem um processo de vendas definido, se você sabe muito bem o script certinho a ser usado, você gera demanda, cara, vai potencializar o que você tem de bom, que é um processo de vendas que já funciona. Então, se você não vende hoje muito bem com leads de outros canais de aquisição, se você não vende com network, se você não vende com tráfego orgânico, provavelmente se você não alinhar um processo de venda, você também não vai vender com tráfego pago, porque tráfego pago não faz milagre. Tráfego pago é para gerar demanda para você vender mais. Então, primeiramente, a gente precisa acertar alguns pontos. O principal deles é o processo de vendas. Tá? E, Léo, como é que funciona esse negócio de processo? Às vezes parece que é meio complicado imaginar, poxa, como é que é um processo, como eu deveria fazer? Eu nunca trabalhei numa empresa grande, como é que eu vou fazer na minha que é pequena? Eu nunca trabalhei na empresa tal que está dando resultado, como é que eu posso fazer com a minha equipe? Então, para a gente resolver esse problema, nós desenvolvemos o CRM de consórcio. Para quem não sabe, eu sou sócio do CRM de consórcio, sou o CEO dele. Lá no CRM de consórcio, a gente não entrega simplesmente um CRM, a gente entrega um processo que funciona para o nicho de consórcio. Se você vende consórcio, você sabe, olha, se eu seguir esse processo, se eu seguir exatamente o que está aqui, praticamente de graça no CRM de consórcio, eu vou conseguir ter resultado. Então, usa a ferramenta que dá certo. Lá temos um processo. Se você seguir o processo do CRM, você pode dizer que tem sim um processo de vendas. Então, se você segue o processo, se você faz um atendimento rápido, você tem um bom resultado, você tem um ótimo resultado. Tá? Então, o tráfego pago ele dá certo, mas ele não faz milagre. Tá? Então, tem muita gente aqui que eu vejo, começa esse mês, eu quero fazer um contrato de um mês para testar. Olha só. Quando você faz o tráfego, a gente está falando de consórcio aqui, tá? No consórcio a gente tem lá crédito de 100, 200, 1 milhão, 2 milhões. Não é uma decisão que a pessoa vai tomar em 10 segundos, em 2 minutos de ligação. Ela vai precisar de tempo para chegar ali numa decisão. Ela vai precisar analisar. Então não é uma venda que acontece da noite para o dia. Na maioria dos casos isso aí demora dias, em alguns casos meses, em alguns casos anos. Então você quer fazer um contrato de um mês, mas aí os leads que você captou esse mês vão fechar contrato com você, um vai fechar esse mês, o outro vai fechar mês que vem, o outro vai fechar daqui a 6 meses. Você nunca vai conseguir ter uma boa métrica se você começa a fazer um negócio intermitente, se você não tem constância. Se você quer começar a fazer tráfego pago, não começa com a intenção de parar. Você tem que começar com a intenção de otimizar. Não está dando certo desse formato? Deixa eu mudar um pouquinho. Porque assim, você até consegue analisar por vendas, tá? É o melhor meio. Só que nem sempre você vai conseguir analisar por vendas no primeiro momento. No primeiro momento você vai ter que analisar por quantidade de negociações, pela temperatura do lead, se ele é um lead quente, morno ou frio. Se só vem lead frio para você logo no início, você já tem uma métrica. Agora, se só vem lead quente com potenciais vendas ali, por mais que a venda demore, você já sabe, poxa, tá vindo lead quente aqui eu tenho potencial de fazer o faturamento. Então, não comece o tráfego pago pensando em parar, comece pensando em otimizar, porque é tudo teste. Se você testa uma vez e para, você nunca mais vai acertar de novo, tá? Isso é uma coisa que separa ali quem é profissional de quem é amador, porque o amador pensa em começar e parar.
Ele testa uma única vez. É a mesma coisa que, poxa, eu tenho uma moeda só, vou jogar a moeda. E aí? Não faça isso. Ó, começa testando, testa e não para. Só otimiza. Público certo. Um outro tópico muito importante aqui. Eu vejo pessoas falando assim, vou juntar os dois tópicos aqui, ó, público e um anúncio certo. Qual que é o grande ponto aqui? Tem gente que vende muito imóvel. E aí, quando ele vem fazer tráfego pago, ele quer fazer captação para carro, ele quer fazer para caminhão, para máquina, mas ele não conhece nada de carro, nada de caminhão, nada de máquina. O que ele vende é imóvel. Você acha que ele vai vender alguma coisa de caminhão, de máquina, de moto, se ele não entende daquele nicho, se o que ele vende é imóvel? Então não tenta inventar roda. Pega o que você já vende hoje, o seu jeito de vender, o produto que você já vende e potencializa isso. Não tenta inventar um monte de coisas antes de você ter um certo resultado ali. Quer testar produtos diferentes? Pode testar. Mas primeiro se consolida em um nicho, em um produto. Se você vende muito imóvel, começa a captar para imóvel. Conseguiu bater ali uma taxa de conversão de 1, 2, 3% em 3 meses seguidos, aí sim está na hora de você acrescentar novos produtos na sua estratégia. Não tenta começar tudo junto, porque você vai ter que dividir o orçamento entre vários produtos diferentes. Então, o produto que você mais vende, que é o imóvel, nesse exemplo aqui, você vai ter poucos leads porque o orçamento está dividido. Aí onde você tem um bom resultado, você tem pouco lead. Se tem pouco lead, isso afeta o seu faturamento, afeta a saúde financeira do seu negócio. Então, não faça isso. Se você é bom em uma coisa, fica naquela coisa até você ter um resultado saudável, tá? Em número de vendas. Aí, legal. Público certo e anúncio certo. Tem gente que fala assim, poxa, eu vou anunciar aqui para quem paga aluguel. Aí faz uma arte lá, consórcio imobiliário, saia do aluguel. Legal, muito legal, mas me diz uma coisa. O pessoal que compra com você paga aluguel? Quando você perde venda, é porque a pessoa não consegue conciliar o aluguel com a parcela do consórcio? Isso acontece muitas vezes. A pessoa fala para mim, pô, Léo, geralmente quem paga aluguel não consegue fechar o consórcio comigo porque não consegue pagar as duas parcelas juntos. É o perfil daquele público. Então, para esse público que você está acostumado a vender, vale a pena você fazer um criativo escrito saia do aluguel? Não vale, porque é um público que você vai trazer que você não vai conseguir converter. Porque você está trazendo um público que não tem esse perfil de venda, esse perfil de produto. Então, às vezes parece coisa boba, faz um saia do aluguel aí, mas sua equipe não vende para esse perfil de público. Eles estão acostumados a vender para um público diferente, um público de planejamento, um público de compra de imóvel de ticket mais alto. Então, muita coisa influencia. Então, é importante você saber. Olha o seu histórico de vendas. Poxa, no meu histórico de vendas, meu ticket médio aí nos últimos 6 meses oscilou 200 mil, 300 mil, 150 mil, 200 mil. Poxa, qual que é a média do meu ticket médio? Se eu vendo um imóvel de 200 mil na média aqui dos últimos 3 meses, como que eu vou tentar captar imóvel de 800 mil, 1 milhão, se o público é completamente diferente? Eu posso até conseguir trazer leads para você, mas você vai conseguir vender? Entenda que a necessidade do cara de alto padrão é totalmente diferente da necessidade do cara de baixo padrão do imóvel, tá? As necessidades são diferentes, a conversa é diferente, os assuntos são diferentes, é tudo diferente. Então, se você está acostumado a vender uma coisa, não inventa a roda, tá? Está acostumado a vender ticket de 200 mil, cara, traz muito, mas muito lead de 200 mil. Está acostumado a vender para quem paga aluguel, cara, vai lá e coloca no criativo, só para quem paga aluguel, tá? Mas você tem que entender, poxa, no meu histórico aqui, qual é o perfil de quem está comprando comigo? São homens, mulheres, são casados, são solteiros, são imóveis de qual valor? É imóvel, é carro, é caminhão, é máquina? Você tem que entender ali primeiro o seu público para depois você potencializar isso, senão você vai queimar dinheiro, tá? Calma, rapidinho, só preciso te dar um aviso. Você precisa entender o que é a escala, o que é o CRM de consórcio, são coisas distintas. A escala faz captação de leads qualificados através de tráfego pago. Então, se você precisa de leads qualificados na sua operação, sua empresa está crescendo, você tem equipe, contrate uma equipe da Scala Company para fazer a captação para você, através da sua rede social, através das suas contas de anúncio, através das propriedades da sua empresa, completamente personalizado para a sua operação. Agora, Léo, eu não tenho equipe, eu não tenho orçamento para pagar uma equipe de marketing. Então, você também tem a possibilidade de fazer a mesma coisa, só que não é nada personalizado. Existe uma possibilidade da gestão de tráfego compartilhada, onde nós vamos usar as contas de anúncio da Scala, as contas de negócio da Scala, as redes sociais da Scala para fazer a captação do lead para você. Então, como a gestão de tráfego é feita uma só para várias pessoas,
a gestão de tráfego é compartilhada, você não tem o custo de uma equipe. Então fica muito mais barato para você. Mas os leads não são compartilhados, os leads são únicos. A pessoa se cadastrou, em 3 segundos ela caiu para você no seu CRM. Então se faz sentido para você uma dessas duas opções, já vai no link aqui na descrição e não perde tempo. Fale agora com alguém da minha equipe. Agora vamos lá para o CRM de consórcio. CRM te oferece um processo de vendas que funciona. Então, não pule etapa, não fique quebrando a cabeça tentando desenvolver um processo do zero. Nós já desenvolvemos, testamos e validamos com mais de 1000 pessoas diferentes, que inclusive você já viu aqui nesse vídeo. Então, vai lá na descrição também e temos um link que vai te levar para um vídeo de demonstração do CRM de consórcio. Agora volta lá, hein? Outro ponto muito importante aqui, ó. Investimento picado. O que é isso? Tem gente que começa a investir sozinho, vai lá, clica no impulsionar. Cara, primeiro, que clicar no impulsionar, aquele botãozinho só faz você perder dinheiro. Por quê? Ele tem a função de impulsionar aquele post, não de captar lead. Ele faz aquele post ter mais visualizações, e as visualizações não necessariamente vão trazer leads, vão trazer vendas para você. Então o objetivo daquilo ali é crescer o perfil da rede social. O objetivo daquilo ali não é trazer leads qualificados. Então se engana quem acha que está fazendo um tráfego pago de maneira profissional, apertando o botãozinho lá no Instagram, tá? Então se você faz isso, faz lá pelo gerenciador de anúncios. Lá no gerenciador de anúncios você vai conseguir fazer uma campanha com o objetivo de cadastro. Então o objetivo de captar leads de fato, nome, e-mail, telefone da pessoa. Só que você não precisa de site para isso. Se você faz uma campanha de cadastro mesmo, você usa um formulário da própria rede social, do próprio Facebook, do próprio Instagram. Então você cria lá um formulário que ele pode ter perguntas padrões, nome, e-mail, telefone, e você pode acrescentar perguntas personalizadas, tipo, você já conhece consórcio? Aí dá 3 opções de resposta para ele. Conheço e já tive consórcio. Conheço, mas nunca tive consórcio e não conheço consórcio. Ou seja, você sabe exatamente qual perfil, como é que você vai seguir dali para frente depois da abordagem. Então você tem que entender ali que no gerenciador de anúncios é muito mais assertivo para você fazer a captação, e aí a gente entra no que eu falei aqui de investimento picado. Se você começa a fazer a gestão de tráfego R$100 por semana, deixa eu testar aqui, R$100 por semana, aí na outra semana não faz. Aí depois volta do nada, dá um estalo na cabeça, volta lá, coloca mais dinheiro. Cara, entenda uma coisa, toda vez que a campanha pausa, ela volta para a fase de aprendizado. Então, se ela trava hoje por falta de saldo, quando você colocar saldo de novo, ela não vai continuar de onde parou. Ela vai recomeçar do zero. Tá? Então, você está perdendo performance quando você para de colocar saldo. Então, lembra que eu falei lá no início? Continuidade, constância é a mesma coisa para o investimento. Se você começar hoje a fazer, vou colocar ali R$500 hoje, aí passou a semana toda, acabou os R$500, você não colocou mais R$500. Cara, quando você voltar com outros R$500 ou outro saldo qualquer, vai voltar na fase de aprendizado. Se a campanha estava muito boa, você corre o risco agora da campanha voltar péssima. E aí você tem que fazer tudo de novo, porque você não teve planejamento. Tá? Então não faça investimento picado, porque isso é prejudicial. Lembra que toda vez que acaba o saldo, que pausa a campanha, volta na fase de aprendizado, e aí o Pixel tem que ficar estudando tudo de novo, para poder depois de 7 dias ou depois de 50 conversões, achar ali, poxa, o melhor caminho é esse aqui. Aí ele acha o caminho, acaba o saldo, aí ele volta tudo de novo. Tá? Então, investimento picado atrapalha. Temos vários exemplos aqui, não posso citar nome de clientes que aconteceram esse tipo de coisa, mas acontece muito. A pessoa faz isso, a gente chama atenção, faz isso, a gente chama atenção de novo. E aí ela só acredita depois que ela vê. Olha, coloquei aqui o mês todo, vamos ver se é verdade então. Aí vê lá que o resultado está completamente diferente. O custo do lead é muito menor. Se o custo do lead é menor, com aquele mesmo investimento, eu tenho muito mais leads, eu tenho um volume maior de leads, eu consigo, com esse volume maior de leads, eu consigo mais vendas. É fato. Tá? Então, para de investir picado. Se planeja para não parar. Cara, eu só posso investir R$1.000 por mês. Se planeja para investir R$33 por dia. Não vai acabar durante o mês. Tá? Mas não invista picado. Aí a gente entra aqui num ambiente um pouquinho diferente, que é agora entender o perfil da equipe de venda. Hoje você vende mais presencial ou mais à distância? Hoje suas vendas são o seu consórcio tem adesão ou não tem adesão? Isso muda completamente o jogo. Tá? Quando eu falo de vendas presenciais, eu estou falando de anunciar na minha região, no meu endereço, mais um raio em volta. Quando eu faço isso, eu estou limitando demais a quantidade de público. Entenda que se eu limito a quantidade de público, o Instagram, o Facebook não pode mostrar só anúncio para aquelas pessoas. Eles têm que mostrar as coisas orgânicas, a família da pessoa, os amigos dele que ele segue. E aí, entre isso, ele mostra alguns anúncios, e não são vários anúncios, ele mostra alguns.
Então, tipo, a cada 4, 5, 8 postagens normais, ele vê um anúncio, tá? Isso aqui é um exemplo. Então, ele não pode ver só anúncio no Instagram dele, senão ele não fica lá. Então, você começa a concorrer, quando você limita o público a um público muito pequeno, você começa a concorrer com todo mundo, que inclusive não é do seu nicho. Você começa a concorrer com pizzaria, lanchonete, restaurante, você começa a concorrer com academia, começa a concorrer com crossfit, você começa a concorrer com shopping, loja de roupa, você vende consórcio. Mas para você aparecer, você tem que pagar o Instagram para aparecer primeiro. Entenda uma coisa, Facebook e Instagram, eles cobram por CPM, custo por 1000 impressões. Ele cobra para aparecer 1000 vezes o seu anúncio. Então, assim, o custo do lead ele é variável. Se eu aparecer 1000 vezes, vou dar um exemplo aqui, eu investi R$30 para aparecer 1000 vezes lá no Facebook e no Instagram. R$30 para aparecer 1000 vezes. Se 2 pessoas só se cadastraram, o custo final do lead foi de R$15. Lembra que eu investi 30, tive 2 leads, o custo foi 15, mas eu paguei para mostrar para 1000 pessoas. Mas agora, se eu investir no público certo, o anúncio certo, eu posso pagar os mesmos R$30. Mostrei para outras 1000 pessoas. Um criativo certo, eu posso ter 10 cadastros. Ou seja, o custo do lead que era 15 caiu agora para R$3. Então o custo do lead é variável. Então você precisa mostrar o anúncio certo para a pessoa certa. Só que o seu CPM ele pode ser 5, ele pode ser 7, ele pode ser 30, ele pode ser R$100. Isso depende do quanto você limita o seu público. O seu CPM pode ser muito caro, porque você está concorrendo com todo mundo num público pequeno. Então isso limita demais. E além do que, quando você faz os negócios mais presenciais, para chamar atenção, não tem só o negócio do CPM, tá? CPM é uma coisa que acaba marcando ali um custo mais alto, acaba te penalizando ali por um custo mais alto, mas também tem o fato de você precisar chamar mais atenção dessas pessoas. Então, por exemplo, aqui eu estou em São José dos Campos. Aqui em São José dos Campos foi construída uma ponte que o pessoal chama de bolinho caipira, porque ela tem um arco que parece um bolinho caipira. Então, se eu mostro um bolinho caipira, um arco, aquela ponte, uma foto daquela ponte nos criativos, eu vou chamar mais a atenção da minha cidade, dos habitantes da minha cidade. Então, se eu for fazer um anúncio local aqui, eu vou usar a ponte talhada, a ponte do bolinho caipira nas imagens, porque isso conecta, isso chama atenção. Então, se você vai anunciar na sua região, precisa que seja ali perto de você, mas você vende consórcio, você não é padaria, você não é uma loja de roupa, você precisa chamar a atenção da pessoa de alguma forma. Então, qual que é um ponto da sua cidade, alguma coisa característica da sua cidade que chama a atenção, que faz a pessoa ler o que está escrito? Então você tem que usar um pouco mais de criatividade para poder conseguir reduzir o custo por lead. Porque se você aumenta muito o CPM, aumenta muito o custo para poder mostrar para 1000 pessoas, então você tem que trabalhar melhor na sua criatividade para você fazer com que as 1000 pessoas se cadastrem mais no seu anúncio. Tá? Então uma coisa tem que equilibrar a outra. Agora, se você faz um negócio padrão, um negócio padrãozão, para um CPM caro, porque a sua cidade é limitada, a sua localização é limitada, o seu público é menor, você vai pagar muito caro no lead. E se você paga muito caro no lead, você pode até ter resultado. Mas olha só, não adianta você pagar caro no lead para vender um ticket baixo. Não adianta você pagar caro no lead se a sua taxa de conversão é baixa. Então, vale a pena pagar caro no lead, Léo? Vale. Se você tem vendas dali, se você tem ROI, se você tem retorno sobre o investimento. E para você ter retorno do investimento, não adianta eu pagar R$30 no lead, que eu tenho 1% de taxa de conversão, se eu quero vender R$30 mil de crédito. Não fecha a conta. Como é que eu faço para fechar a conta, Léo? Vamos lá. Vou fazer um exemplo muito simples aqui com você. Vamos supor que você está anunciando a nível estadual, porque você consegue vender à distância, você não precisa que a pessoa vá à sua loja, você não precisa ir até lá. Então você investiu a nível estadual. Você pagou na média R$7 no lead de consórcio, tá? E você investiu ali R$7 mil no mês. Se você investiu R$7 mil, com custo médio do lead a R$7, você teve 1000 leads. Vamos considerar o pior caso aqui, que é a média de mercado que você consegue converter 1% dos seus leads em venda. Então, se você teve 1000 leads, você converteu 1%, você tirou 10 vendas. Lembrando que você investiu R$7 mil, tá? Aí você vai ver ali, tem outros custos, tem o custo do vendedor, comissão dele, tem o custo de loja, tem o custo de internet, de um custo de computador, tem um monte de custo, tá? Mas vamos falar aqui só do custo de anúncio, que é R$7 mil. Então você investiu R$7 mil, tirou 10 vendas. Se você vender moto, por exemplo, você vendeu, sei lá, crédito de R$20 mil, 10 vendas dá R$200 mil. R$200 mil dá R$7 mil de retorno para você pagar comissão, pagar anúncio, pagar tudo e ainda ter lucro?
Talvez não. Agora, se eu posso pagar os mesmos R$7 para captar um lead de imóvel de 200 mil, ao invés de vender moto, eu posso, se eu tirei 10 vendas de 200 mil, eu vou ter um total de vendas de 2 milhões. 2 milhões, paga um investimento de 7 mil em anúncio? Dá para pagar a equipe? Dá para pagar escritório que sobra lucro para mim? Ou seja, é muito mais inteligente quando você começa a correlacionar o valor do seu investimento, o custo do lead, o ticket médio da sua operação. Tá? Então você precisa parar de anunciar ticket baixo com o custo do lead alto. Léo, mas como é que eu faço para vender moto então? Se eu vendo moto aqui, eu vendo ticket baixo, você tem que pagar barato no lead. Você tem que criar estratégias para pagar cada vez mais barato. Tá? Moto, por exemplo, qualquer produto mais barato, geralmente o lead é mais barato. Mas tem gente que fala, poxa, eu quero vender consórcio de imóvel de 40 mil. Cara, para comprar terreno. Meu, se eu vender de 40 mil, crédito de 40 mil para comprar terreno, aí é só pagar meia parcela. É como se ela tivesse comprado 20 mil, porque você vai sair metade da comissão. Então, o de 40 mil virou 20. Cara, vai dar no mesmo da moto. Ah, Léo, eu vendi de 100 mil, mas a minha parcela eu recebo como se tivesse vendido 50 mil. Legal, 50 mil das vendas daria 500 mil. 500 mil paga os 7 mil de investimento? Então você tem que começar a fazer essas contas para poder entender, poxa, qual o ticket que eu vou anunciar? Na foto que eu vou colocar lá no anúncio, eu vou colocar o crédito de 50 mil, de 100, de 300, de 500, de 1 milhão. Lembrando que se eu coloco um ticket de 1 milhão, eu estou atraindo um público de poder aquisitivo mais alto, mas esse público é bem menor, ele é um público mais escasso. Então mesmo que eu anuncie criativos de 1 milhão, ele vai chegar gente que quer 100 mil, e ele vai ver aquele anúncio, vai chamar atenção, ele vai querer 100 mil de você, e você vai vender para ele da mesma forma. Não é um impeditivo, mas você não consegue ter só leads de 1 milhão. Tá? Então, é muito importante você entender que a venda presencial ela é um limitante, embora ela também seja um fator que leve você a ter uma taxa de conversão muito maior na maioria dos casos, porque a pessoa vai lá, ela já demonstra um interesse maior do que aquelas que atendem o telefone. Então, geralmente lá o vendedor tendo contato presencial, ele consegue uma taxa de conversão maior também, mas é difícil demais você fazer a pessoa sair de casa hoje em dia e ir até o escritório. Então, para você não ter que passar por essa etapa, às vezes não é melhor você vender por telefone? Se você vende por telefone ou por chamada de vídeo, você não fica limitado à sua região. Não é melhor você reduzir o custo do lead expandindo a localização dos seus anúncios para nível estadual, por exemplo, no mínimo, ou até nacional? Então você pode criar estratégias mudando um pouco o seu jeito de vender, porque às vezes é só uma limitação que está assim, ó, na sua cabeça. Se você tem um processo de vendas que funciona na sua loja, você vai usar o mesmo processo de vendas no online. Você não precisa mudar o que você já faz e dar resultado. Agora, se você já faz e não dá resultado, aí você precisa mudar tudo, não tem jeito. É o que eu disse lá no início, o tráfego não vai fazer milagre para você. Mas, se você já tem resultado, não muda. Eu vejo pessoas assim, que têm lojas, têm uma produção muito boa, quando começa a fazer tráfego, eles falam, Léo, como é que eu abordo esse lead? Cara, aborda do mesmo jeito que você já faz e dá resultado. Como é que você faz hoje? Aí a gente só acrescenta algumas coisas que são relacionadas ao tráfego. Tá? Antes de falar de abordagem, eu quero falar de um ponto importante aqui. Consórcio com ou sem adesão. Quando a gente anuncia consórcio sem adesão, a gente consegue uma abrangência muito maior. Muitas pessoas no Brasil hoje não têm dinheiro guardado. Não é cultura do brasileiro ter dinheiro guardado. Tá? Então, quando a gente anuncia um consórcio sem adesão, geralmente a taxa de conversão é maior. Para eu vender um consórcio com adesão, o que a gente tem experimentado no mercado hoje, que a gente vê de resultado, é que quem vende com adesão consegue vender mais quando a venda é presencial. Quem vende consórcio sem adesão consegue vender para o Brasil inteiro. Ele não precisa de limitação geográfica, ele vende para o Brasil inteiro e em alguns casos vende até fora do Brasil. Agora, se eu vendo com adesão, o pessoal fica meio receioso. Pô, não quero correr esse risco não. A não ser que a taxa de adesão seja baixa. Por exemplo, no podcast número 2 aqui do Pode Escalar, veio a Rafaela Gaioso. A Rafa, ela vende Porto Seguro e a Porto Seguro tem adesão de 2%. Então, quando é limitada a 2%, é uma adesão ainda baixa. Então, isso não é um limitante. A gente até consegue fazer com que a pessoa pague a adesão ali, vendendo 100% no telefone, como é o caso da Rafa, e ela mostrou como é o processo dela inteiro. Se você tem adesão de até 2%, quer saber como vender 100% online, volta lá no podcast 2 e assiste aí a entrevista com a Rafaela Gaioso. Mas vamos voltando aqui. Com ou sem adesão? Com adesão, geralmente funciona mais um tráfego mais local que leva a pessoa até a loja. Ou o vendedor vai até o local. Por quê? Cara, como envolve uma adesão, envolve uma confiança muito maior. Se envolve confiança, envolve também desconfiança. Tá? Então as pessoas desconfiam mais e aí acaba tendo que o processo ser um pouco mais próximo. Você consegue fazer isso via chamada de vídeo? Sim.
mas por telefone é mais difícil. Por chamada de vídeo você consegue conectar. Tá aqui falando com o cliente, cara, levanta, mostra o escritório, mostra a rua, sai na calçada, mostra a fachada da sua loja, tá? Mostra o link do Reclame Aqui, mostra uma série de coisas. O seu processo vai ser um pouquinho mais trabalhoso, mas você ainda assim consegue vender a nível nacional, desde que você aplique essas coisas. Por quê? Poxa, Léo, eu quero vender por telefone. Cara, com uma adesão de 30 mil, 40 mil, você não vai vender por telefone. É difícil. Agora, se você mudar para uma chamada de vídeo, você se mostrar ali bem arrumado, num local legal, mostra a fachada da sua loja, mostra a equipe trabalhando em volta, aí você consegue ter o mesmo resultado que você teria online, que você teria presencial. Tá? Então você tem a possibilidade de ter muito mais resultado se você começar a vender online. Mas, cara, vender online, não adianta você querer fazer ligação pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp você não vai conseguir compartilhar a tela. É legal você fazer ligação pelo WhatsApp? É, mas não para apresentar proposta. Tá? Se você vai apresentar proposta, se você vai mostrar alguma coisa, explicar alguma coisa para o cliente, é interessante que você esteja no computador. É interessante que você compartilhe telas com ele, mostrando algumas situações específicas, mostrando ali a sua página do Reclame Aqui, mostrando ali quem é a administradora que você representa. Então você consegue ter mais possibilidades de conexão com essas pessoas. Agora, só pelo WhatsApp às vezes não rola. Então entra aí uma necessidade de você entender um pouquinho melhor sobre Google Meet, Zoom, chamadas de vídeo no geral. Um vendedor hoje que não sabe usar uma chamada de vídeo, que seja no Google Meet, que seja no Zoom, ele está jogando dinheiro no lixo. Tá? Ele perde conversão porque ele tenta ligar para a pessoa não entende, ele não consegue marcar uma reunião. Cara, olha só, vou dar uma dica aqui valiosa, por mais que pareça simples. O Zoom, ele é uma ferramenta fantástica, sensacional, muito boa. Você consegue gravar a tela, você consegue fazer uma série de coisas. Mas o Zoom, ele precisa que você baixe o aplicativo. Então ele também exige que o cliente baixe o aplicativo. Se o cliente não tem o Zoom baixado, que não é a obrigação dele ter, complicou, ferrou você. Agora, qual outra opção que eu tenho, Léo? Google Meet. Quem hoje não tem uma conta Gmail? Se você tem uma conta Gmail, seu cliente também tem uma conta Gmail. Geralmente todo mundo que tem Android no Brasil tem uma conta Gmail, porque é praticamente obrigatório. Então, se ele tem uma conta Gmail, ele consegue sim participar de uma reunião no Meet que não precisa baixar nenhum aplicativo. Ele basta ter um Gmail ali logado no celular. E se é um Android, ele já tem. Se é um iPhone, ele também tem, não tem problema. Mas ele consegue acessar o Google Meet ao invés do Zoom, não precisa baixar. Então vai lá no Google Meet, faz um cadastro, marca uma reunião com alguém, com um amigo seu do lado, testa, olha como é que é, fica você numa sala e ele em outra, mas aprende a usar a ferramenta. Vai no YouTube, ao invés de perguntar para o sobrinho, vai lá no YouTube e olha, poxa, como é que eu uso o Google Meet? E lá vai ter um monte de vídeos te explicando como usar. Então não dê desculpa, cara, que esse negócio de dar desculpa é uma coisa que dá até nojo, tá? Porque hoje em dia no YouTube tem tudo. Você, eu não gosto de digitar. Cara, pesquisa por voz, vai lá na barra de pesquisa do Google, do YouTube, pesquisa por voz, como usar o Google Meet, vai aparecer uma série de vídeos que vão te explicar o passo a passo para você usar isso. Então não é desculpa. Você tem a possibilidade de vender para o Brasil inteiro, você tem a possibilidade de aumentar a sua taxa de conversão, aumentar o volume de atendimentos que você tem, usando o tráfego pago, vendendo para todo o Brasil, pagando lead barato, mas você precisa ter alguns pré-requisitos. Tá? E um desses pré-requisitos é você usar um CRM. Tá? Já falei lá no início, se você usa o CRM de consórcio, você tem um processo que funciona. Como é que funciona esse processo lá no CRM de consórcio? Vamos lá. O CRM de consórcio ele foi desenvolvido numa operação da Demicon. Aí depois disso a gente começou a pegar operações da Porto Seguro, depois disso a gente começou a pegar operações da Cisbracon, RCN, de várias outras, de HS, várias outras, de Yamaha, de muitas administradoras. Então a gente pegou muitas operações, de vendas presenciais, de vendas online, de todos os estados do Brasil e a gente foi adaptando. Qual o processo que é o padrão para toda e qualquer tipo de operação de consórcio? E a gente chegou no padrão. Olha, se você seguir esse padrão aqui, você vai vender, independente de se a venda ser presencial ou online, independente de você ter adesão ou não. Segue esse processo que dá certo. E qual processo é esse? Temos ali no CRM de consórcio 4 colunas apenas. São 4 colunas. Prospecção, qualificação, negociação e venda. Simples. Vamos lá, prospecção. É a etapa que o lead não teve nenhum contato por parte do vendedor.
O lead caiu ali e ele não teve contato ainda. Prospecção, então não tive contato. É a primeira coluna. Entrei em contato, já passo para a segunda coluna, que é de qualificação. Só que nessa segunda coluna, ele começa o processo de qualificação. Ele está com o status de em qualificação. E em qualificação significa o quê? Significa que você tem que levantar o perfil do cliente. Então lá no CRM você tem lá, qual que é a finalidade do crédito? Qual que é o valor do crédito que essa pessoa quer? Ele quer um crédito de imóvel, de automóvel, de máquina, de qual valor? Qual que é a administradora que eu estou oferecendo para ele? Se você vende várias marcas aí, você pode escolher a administradora. Se você vende uma só, deixa em branco, mas lá já tem um script que você vai seguir para fazer essa qualificação. Então, por exemplo, Léo, eu estou precisando colocar um pré-vendedor, que eu vou falar disso também, tá? Eu queria que tivesse um pré-vendedor para qualificar para mim, para eu só ir para o fechamento. Cara, você pode contratar um estagiário. Ele, seguindo o que está no CRM, ele vai conseguir fazer e muito bem feito, porque lá já tem tudo que ele precisa perguntar para fazer uma boa qualificação. Então, por exemplo, já falei aqui finalidade do crédito, o valor do crédito, a provisão daquela pessoa, qual o valor de parcela que ela pode pagar, qual que é a parcela ideal, se ela paga aluguel, se ela já teve consórcio, você tem ali, se ela é casada, se ela é solteira, qual a idade dela, você tem todas as informações para fazer uma boa qualificação. Então, não precisa treinar uma pessoa de muita qualificação, pegar um vendedor experiente no mercado para fazer esse trabalho. Não, você pode pegar um cara que acabou de acabar o ensino médio, vai falar para ele, olha, você vai fazer essas perguntas aqui, só que você não pode fazer isso robotizado, você tem que fazer isso durante uma conversa. Atrai a pessoa, conecta com ela, conversa, e durante a conversa você vai tirando essas informações e vai registrando aqui. Isso sim é uma qualificação bem feita. E ele não vai esquecer de perguntar nada, porque está na frente dele aqui no CRM. Então, levantou o perfil, isso aqui serve para você que trabalha sozinho também, que não tem pré-vendedor, tá? Eu vou dizer uma coisa aqui que às vezes é até absurdo, mas o vendedor que mais pula etapa é o vendedor experiente. Por que ele pula etapa? Por que ele começa a passar proposta, manda o PDF ali antes mesmo de saber o que o cliente precisa? Ele faz isso por falta de paciência. Ele já está há tanto tempo no mercado, já falou com tanta gente que ele não tem a mínima paciência para seguir o processo que ele tem que seguir. E o processo que vai fazer ele vender mais. Tá? Então ele pula etapas. Então, entenda, se você usa o CRM, você não pode passar para a negociação antes de qualificar. Então lembra, tem 4 etapas, prospecção e qualificação. Nessa segunda etapa, que é a de qualificação, eu estou levantando o perfil. Enquanto eu estou levantando o perfil, o lead está com status em qualificação. Quando eu acabo de levantar o perfil, eu posso mudar o status dele para qualificado, mas ainda é na segunda coluna. Eu mudo, olha, já não está mais em qualificação, ele já foi qualificado, ou seja, o perfil dele já foi levantado. Agora sim, alguém pode avançar para a negociação com esse lead. Seja você mesmo levantou o perfil, ou seja, que alguma outra pessoa, um estagiário, um SDR, um pré-vendedor, levantou o perfil para você fechar. Tá? Então, segue o processo. Não avança para a negociação antes de levantar o perfil. Levantou o perfil, aí sim, você pode ir para a terceira coluna, que é de negociação, que é a coluna que você fala de proposta, é a coluna que você fala de parcelas, é a coluna que você mostra ali para a pessoa, olha, de acordo com a sua necessidade, com o que você quer, com a localização do seu imóvel, com o tipo de carro que você quer, essa aqui é a proposta ideal que eu tenho para apresentar para você. Tá? Então, ali, apresentei proposta, estou em negociação. Então, na terceira coluna. Da negociação, pois, legal, é isso aí que eu quero. Gerei um contrato, gerei boleto, aí eu passo para a quarta coluna, que é a coluna de vendido. Parece um processo besta, muito simples, mas muita gente pula essa etapa. E cada etapa tem ali suas campos que devem ser respondidos. Por exemplo, vendido. Cara, o vendido tem que ter ali qual que é o CPF, qual que é o CEP, qual que é o Estado Civil, qual que é a data de nascimento, quais são os dados do contrato. Tá? Então você precisa pegar todos os dados do contrato para ter uma venda feita ali no CRM. Tá? Só que a quarta etapa aqui é de vendas que ainda não foram pagas. Quando a pessoa paga o boleto, quando confirmou de fato, você só vende quando está pago. Tá? Quando a pessoa marcou ali que está pago aquele lead, ele some da quarta coluna e ele vai para uma aba de pós-venda completamente separada. Porque você precisa fazer um pós-venda. Tá? Então, lembre, nas 4 colunas aqui do CRM de consórcio, você só tem os leads que estão em processo de vendas. O que já foi vendido vai para a parte de pós-venda. Beleza? Um ponto importante aqui. Durante o processo de vendas, é natural que você perca vendas. Isso é normal. O vendedor tem que saber disso e ele não pode se chatear por isso. Amor ao próximo. Não deu certo esse aqui? Próximo, vou para outro lead. Tá? Mas vamos lá. Quando você perde um lead no CRM de consórcio, quando você perde uma venda, você tem que marcar o lead como perdido. Ó, perdi essa venda, você marca ele como perdido. O sistema vai perguntar para você,
Por qual motivo que ele é perdido? A pessoa não tem perfil, a pessoa não tem adesão, a pessoa começou a responder e parou, a pessoa nunca te respondeu. Então você tem vários motivos de perda, tá? E aí depois você consegue mapear, poxa, meu vendedor X, ou eu mesmo, eu estou perdendo mais vendas em qual etapa e por qual motivo? A pessoa não está me respondendo nada, ou ela começa a me responder e para. Ela parou de me responder enquanto eu estava na prospecção, na qualificação, na negociação, ou depois que eu vendi e ela não pagou. Então você consegue mapear isso tudo de maneira super simples. Simplesmente, se você perder uma venda, clica lá, perdi a venda, qual o motivo dessa perda? Tá? Então o sistema te dá vários insights, várias informações valiosas que infelizmente o vendedor não usa. Infelizmente o vendedor tem o CRM, por preguiça ele não preenche. Por preguiça ele não segue o passo a passo. Por preguiça ele nunca se interessou a ver como é que funciona, nunca se interessou a olhar um vídeo de demonstração. Só preste atenção quando se marcar alguma coisa online com o dono do CRM. Gente, precisa de um pouco mais de comprometimento. O negócio é seu negócio. Vendedor de consórcio recebe comissionamento. Comissionamento é o negócio mais meritocrático do mundo. Se você vende, você ganha mais. Se você não vende, você não ganha. Agora, se você tem a possibilidade de usar um CRM que vai te ajudar a vender mais e você não dá importância para isso, você não merece ganhar mais. Não adianta você querer vender mais se você não vai usar o processo. Tá? Então, às vezes parece que eu sou um pouco grosso, às vezes parece que eu estou meio puto, mas é a pura realidade, tá? Se eu não falar isso aqui pra você, provavelmente ninguém vai falar. E a minha vida inteira eu fui assim, eu sempre falo, poxa, tem alguma coisa errada aqui? Eu vou falar pra você, olha, tá errado, porque eu quero que você cresça. Eu não vou falar, tá errado, deixa aí, deixa se ferrar. Não, eu tô falando isso pro seu bem. Você pode até ficar com raiva de mim, comenta aqui se você ficou com raiva, mas isso aqui é pro seu bem, tá? Então, o processo ele foi desenvolvido, ele foi validado com mais de 1000 pessoas diferentes de todo o Brasil, de vários administradores, de todos os processos de vendas que você pode imaginar. Então, só segue o processo, não tenta inventar a roda. Beleza? Agora vamos lá. Processo de vendas. Vamos falar aqui no processo de vendas da abordagem. Eu vejo que a maioria das pessoas perdem a venda na abordagem. Aborda errado. Porque assim, imagina, eu estou fazendo um anúncio ali. A pessoa está na rede social dela, ela viu um anúncio de uma casa. Mas é o consórcio de imóvel. Aí estava lá o desenho de uma casa e tal. Ela não quer o consórcio, gente, ela quer a casa. É o sonho dela comprar um imóvel. Então o consórcio é um meio para ela adquirir um bem. Então, pelo amor de Deus, não liga para a pessoa e fala, eu vi que você tem interesse no consórcio tal. A pessoa não tem interesse em consórcio nenhum, ela tem interesse naquele imóvel. Se você fala para ela, oi fulano, tudo bem? Aqui é o Léo, eu sou da Escala, eu vi aqui que você acabou de se cadastrar para saber mais sobre a compra daquele imóvel, de valor X a Y. Eu vi aqui que você marcou que quer entre 200 e 300 mil. Como é que eu posso te ajudar hoje na aquisição desse imóvel? Você já escolheu o imóvel que você quer comprar? Você já fez a simulação de financiamento? Ou seja, a abordagem é toda personalizada para a compra do bem e não do crédito. Tá? Então, se eu abordo ali a compra do crédito falando do sonho da pessoa que é a aquisição daquele bem, eu consigo muito mais conexão. Então, nunca mais liga para alguém e fala, ô fulano, eu vi aqui que você tem interesse no consórcio? Qual o valor que você precisa? Isso é coisa de amador, tá? Não seja amador. Vendedor de consórcio profissional, ele qualifica antes de vender. Para qualificar, ele tem que primeiro gerar conexão com a pessoa, senão a pessoa não vai passar informação. Então, para gerar conexão, o que eu uso? Eu uso o sonho da pessoa, eu uso o interesse real dela. Então, se ela tem interesse em imóvel, eu vou abordar a pessoa pelo interesse no imóvel. Tá? Fulano, tudo bem? Eu vi que você fechou o cadastro aqui agora, querendo saber mais sobre a compra de um imóvel e você se cadastrou num anúncio que é de crédito, tá? É de consórcio. Eu quero entender aqui como é que é a sua situação hoje, o que você já viu de imóvel, se você já escolheu o imóvel, qual que é a localização, para eu poder te ajudar. Você está podendo falar agora? Ou seja, você conectou com a pessoa pelo que ela quer. Você falou de crédito, falou de consórcio, mas o foco não era o crédito, o foco não era o consórcio, o foco era o sonho da pessoa. Tá? Então, não perca leads na abordagem simplesmente levando em consideração apenas o que você quer vender. Lembre que o que você quer vender é o meio, não é o fim. O fim para ela é outra coisa. O fim para ela é o carro, é o caminhão, é a máquina, é a casa. Tá? Então, conecta com ela pelo bem, pelo sonho, e não pelo consórcio, não pelo crédito. Beleza? De abordagem é isso. De script de vendas, eu já falei. Tá? Lá no CRM, cada etapa, cada uma das 4 colunas, tem lá um script, alguma sequência de perguntas que você só seleciona
a resposta. Ou que você só coloca valor de crédito, valor de parcela ideal, valor que ela tem de entrada, valor que ela tem de FGTS. Você só coloca números, sim ou não, seleciona as respostas ali. Então você tem um script de vendas que, além de ser um script, ele é um organizador. Então depois que você atendeu 1000 leads, você vai saber exatamente cada um deles, o que você respondeu em cada um. Você não precisa seguir um script às cegas e depois não tem informação. O que acontece é que a maioria das pessoas anota no papel ou não anota em lugar nenhum. E aí depois você pergunta, fulano, os leads que você falou esse mês, eles eram mais casados ou solteiros? Eles tinham qual idade, qual faixa de idade? Eles tinham interesse em qual valor de crédito, qual valor de parcela? Você não tem essa informação, porque você não guarda isso em lugar nenhum. Se anota no papel, você não consegue compilar, porque não passa isso para uma planilha. Se passa na planilha, fica tudo desorganizado, porque você perde a planilha. Então, pelo amor de Deus, use o CRM, trabalhe de forma profissional. O CRM já vai te dar todas essas informações e fora que vai ter pessoas que não vão fechar com você hoje. Você vai marcar lá, perdi. Perdi porque a pessoa não tem a entrada agora. Perdi porque a pessoa não tem a parcela agora. Ela não consegue pagar esse valor de parcela. Daqui a 2 meses ela recebe uma promoção da empresa. Ela vai voltar. Quando ela voltar para você, se você colocou lá no CRM direitinho, você vai saber exatamente qual que é o perfil dela, o que ela respondeu lá naquela outra vez, 2 meses atrás, para você. Você não precisa perguntar tudo de novo, porque se você não anotou, se você não colocou no CRM, você não vai lembrar, cara. O vendedor fala com 10 pessoas por dia, 2 meses fala com 1000 pessoas. Você ia lembrar de uma pessoa específica? Não ia, tá? Então, quer fazer um atendimento bem feito, profissional, não ficar esquecendo do que os clientes responderam para você ter que perguntar 2, 3 vezes a mesma coisa. Se você quer vender para leads antigos, quer recuperar vendas com o passar do tempo, quer aumentar sua taxa de conversão no longo prazo, cara, você precisa usar um CRM, não tem jeito. Tá? E aí eu entro nessa última parte, que é o SDR, o pré-atendimento. Eu já falei um pouco dele aqui, mas vamos lá. Você que é um vendedor experiente, tem muito tempo de casa aí, você pode treinar uma pessoa para fazer a abordagem para você. Nessa abordagem, ela faz a qualificação. Ela levanta o perfil para você. Depois que ela levanta o perfil, a obrigação dela, a única coisa que ela tem que vender é a reunião. E a reunião é de graça, então é mais fácil de vender. Agora, quando você chegar na reunião com aquele cliente, você tem uma habilidade de fechamento, mas você já vai falar com a pessoa que está com o perfil validado, está com o perfil completamente preenchido. Ela tem interesse real porque ela foi até a reunião depois de passar para você todo o perfil dela. Ou seja, você só vai falar com as pessoas certas. Então você pode sim fazer tráfego e gerar volume para um SDR, para um pré-atendimento, desde que esse pré-atendimento esteja treinado para fazer a venda da reunião que você vai entrar. E aí você entra para fazer o fechamento. Geralmente no mercado hoje chamam isso de closer. No mercado de consórcio nem todo mundo conhece essas nomenclaturas e nem precisa. O que importa é você fazer na nomenclatura. Então você vai fazer o fechamento, mas você só se importa com isso. O restante, o pré-atendimento, é uma outra pessoa que faz. Tá? Ou outras pessoas. Então, por exemplo, Léo, eu trabalho sozinho. Legal. Cara, é baratinho. Quem vende consórcio ganha dinheiro. Se você não ganha dinheiro vendendo consórcio, você não vende bem. Tá? Vamos aos fatos aqui. Ou você não vende bem, ou você está vendendo errado, ou você está vendendo o produto ou o ticket errado. Porque tem possibilidade de ganhar muito bem no consórcio. Então, simplesmente mudando o produto. Vende moto, vai passar a vender carro. Vende moto de baixo padrão, vai passar a vender moto de alto padrão. Ou vende moto de baixo padrão, cara, começa a fazer volume, vai pra feira, vai pra rua. Então, você tem possibilidades aqui, tá? Não dá desculpa. Mas você tem possibilidade de ganhar muito bem. Cara, quanto que custa um estagiário? Quanto que custa você gerar oportunidade de experiência de trabalho para alguém que acabou de sair do ensino médio ou que ainda está no ensino médio, por exemplo? Você pode dar oportunidade para pessoas venderem como você ganhar dinheiro, como você começando com estagiários. Contrata um estagiário, cara. Contrata 1, 2, 3, 4, 10 estagiários que eles vão gerar demanda, vão qualificar os leads para você, vão marcar a reunião para você e você só vai falar com os leads certeiros. Você só vai para negociação. Você vai vender muito mais porque você não vai perder tempo qualificando o lead sem perfil. Tá? Então é muito importante você usar a estratégia, você ganhar dinheiro para poder pagar pessoas para colocar em prática as suas estratégias. Então, por favor, não entenda mal. Tá? O que eu falo aqui de ticket médio, de produtos, pode afetar algumas pessoas, por exemplo, uma administradora que só foca em moto. Cara, uma administradora que só foca em moto, talvez o negócio dela não seja só o tráfego. Ela tem que fazer tráfego como uma das estratégias e não a principal, não a única. Por quê? Eu faço tráfego hoje, o tráfego tem custo. Se a pessoa não atende o lead, ferrou. Se ela vende e vende pouco, ferrou. Então, cara, o que eu posso fazer para o tráfego valer mais a pena para uma empresa que só vende motos? Você pode fazer uma estratégia de indicação.
Vamos pegar o WhatsApp, por exemplo. O WhatsApp é uma empresa de cursos de inglês, não tem nada a ver com consórcio, mas ela é uma multinacional, ela é bilionária, o Flávio Augusto Dom lá é bilionário, e ele não é bilionário à toa. Qual que é a estratégia do WhatsApp? Toda pessoa que eles falam, eles pedem 10 indicações. Alguns vão passar, outros não, mas vamos considerar aqui que metade das pessoas que você fala vão passar indicações. Então, se você falar com 10 pessoas, 5 vão passar 10 indicações para você, 5 vão passar 50 nomes para você. Então, 5 pessoas que você fala, você tem 50 nomes. Qual que é o problema de fazer isso com os leads que vem do tráfego, gente? Captou um lead, o lead custou R$10. Você fala com aquele lead, ele te trouxe mais 5, ele passou 5 indicações para você. Então, o lead que era 10, você teve 6 leads agora, cara, divide 10 por 6, olha quanto que vai dar. O lead só é 60 centavos, menos que isso. Então, é muito mais inteligente você usar estratégias simultâneas ao tráfego pago, principalmente quando você está falando de tickets médios baixos. Tá? Para motos é muito fácil. Geralmente, quem compra uma moto tem um convívio social ali com outras pessoas que têm motos, então pede contato dessas pessoas para você fazer o seu lead custar menos e o seu ROI ser mais alto. Tá? Você vai ter mais volume de leads ali pedindo indicação das pessoas que você está atendendo no dia a dia. Tá? Mas, Léo, não dá para fazer isso com lead de ticket mais alto, de imóvel? Claro que dá. O cara que compra um imóvel de 1 milhão, quem que é a rede de relacionamento dessa pessoa? Quem compra um imóvel de 1 milhão, geralmente ele ganha muito bem. Quem ganha muito bem tem um ciclo de amizade que geralmente está ali na mesma faixa de ganhos mensais. Então, se você conseguir convencer, se você se conectar com essa pessoa, passar a confiança necessária para que ele indique amigos dele, você está feito. Mas aí depende de você gerar conexão, de você apresentar de maneira profissional, de você se portar como um profissional, de você usar um processo de vendas e no seu processo você solicitar a indicação na hora certa. Então você depende de uma série de coisas que dentro de um processo, independente do perfil, independente do produto, independente do ticket, você consegue aumentar o volume de leads com quem você vai falar através de indicações. Se você aumenta o volume de leads, você aumenta também as possibilidades de venda, o seu faturamento. Tá? Então, foi um pouco extenso esse podcast de hoje, mas eu espero que você tenha gostado. Eu espero que isso aqui abra a sua mente, porque imagina assim, o nosso trabalho é gerar demanda. O seu trabalho é pegar essa demanda, fazer o processo de vendas para que no final a gente junto consiga resultado de vendas. O seu objetivo contratando a escala, por exemplo, não é ter lead. O seu objetivo aqui é vender. Você não está aqui para ter lead, você está aqui para vender. Só que a gente capta lead para você. Se você não segue o processo de vendas, se você erra em algumas coisinhas aqui, você não vai ter venda. O que você faz? Você cancela com a escala. Aí você para de captar lead, você começa a achar que isso aqui não funciona. Cara, funciona. É você que está fazendo errado. Tá? Então, como é que a gente pode fazer para que você tenha resultado de vendas? Primeiro, a gente já fez. A gente desenvolveu o CRM de consórcio. Se você contrata a escala, você contrata também o CRM de consórcio. Ou seja, a partir de agora você tem um processo de vendas. Se você tem um processo de vendas, o que você pode fazer agora? É usar. Simplesmente usar o processo de vendas. Então, não pule etapas, não deixe de usar o sistema porque você tem preguiça ou porque você não quer pagar pelo sistema. Cara, gestor de equipe, dá um usuário para cada vendedor da sua equipe, não fica querendo fazer uma economia porca, vou dar só para mim, um acesso só para minha secretária, porque a minha secretária vai centralizar tudo para eu economizar no CRM. Meu, isso aí é um pensamento pobre. Esse pensamento vai te levar a não ter resultado. Você não vai conseguir gerir corretamente a sua equipe se você não tem um processo de vendas em que todas as pessoas da sua equipe têm o seu próprio login e senha. Fui interrompido aqui, mas é bom que eu parei para respirar. Então vamos lá. Resumo final aqui. Você pode sim captar leads, você pode aumentar suas vendas, mas o tráfego não faz milagre. Você precisa usar um processo de vendas que funciona. Se você tem equipe, dê os usuários de CRM para toda a sua equipe, para que todos eles usem o CRM, para que todos eles tenham um processo de vendas que eu falei para você durante todo esse vídeo. Não adianta você centralizar tudo isso em uma pessoa só e o restante da equipe não ter acesso a essa informação. Se você capta lead, você tem ali o rastreamento dos seus leads, qual campanha, qual público, qual criativo, quais as perguntas de pré-qualificação aquele lead preencheu no momento do cadastro. Se você não dá usuários para o seu vendedor, usuários do CRM para o seu vendedor, ele não tem acesso a informações básicas para fazer uma boa abordagem. Tá? Então, o importante é que você reassista esse vídeo, caso faça sentido você reassistir. Pega aqui alguns insights, comenta aqui os insights que você teve, as coisas que eu falei que você concorda, que você não concorda. E se você não concorda, eu não tô nem aí, mas eu vou ler do mesmo jeito e vou ver se aplica a mim para eu poder melhorar todos os dias, porque é isso que a gente faz, tá?
O CRM, por exemplo, ele foi desenvolvido na base de ideias de várias pessoas ao mesmo tempo. Eu tenho que agradecer aqui, obrigado a você que participou do desenvolvimento do CRM e participa até hoje. Porque todos os dias eu recebo novas dicas, novos pedidos, novas solicitações de pessoas falando assim, Léo, meu processo tem esse ponto aqui adicional, que não tem no CRM ainda. Tem como colocar? E a gente vai lá e coloca. Porque a nossa ideia é dar um processo que funciona para todo mundo, tá? Hoje a gente está atuando no consórcio, a gente como Scala atua no consórcio hoje. Mas daqui a pouco a gente vai lançar um CRM de seguro, um CRM de saúde, um CRM de o que você quiser, tá? A gente vai lançar vários CRMs entregando um processo. Hoje é o consórcio. Futuramente vai ser vários outros, tá? Mas você que já tem aqui o primeiro, que é o CRM de consórcio, aproveita. Esse mercado está em constante crescimento. E esse crescimento envolve uma evolução da metodologia de trabalho, tá? E essa evolução da metodologia de trabalho, você já viu por aí. Cara, aquelas postagens em marketplaces, em páginas do Facebook, em grupos, elas já não funcionam mais como antes. O Facebook, ele fez com que você começasse a perder seus perfis nas redes sociais, quando você faz muito compartilhamento nas redes sociais, em grupos e tal, porque ele quer que você pague o tráfego pago, ele não quer que você fique compartilhando em grupo. Então, ao invés de perder tempo fazendo várias e várias postagens todos os dias, começa a focar seu tempo em atender os leads que vêm do tráfego pago. Você vai ganhar muito mais. Você pode sim trabalhar de forma profissional investindo baixo. E eu vou te falar como agora, só para a gente finalizar, tá? Aqui na Scala, a gente tem o trabalho de gestão de tráfego pago para captar leads de acordo com a sua necessidade. Tá? Então a gente tem a gestão de tráfego personalizada, onde a gente vai pegar a sua conta de anúncio, a sua conta de negócio, e na sua conta de negócio a gente vai entender como funciona a sua operação, como é que é o perfil de lead ideal para você, e aí a gente começa a captação para você. Quando a pessoa se cadastra no anúncio dentro da sua página, da sua empresa, em 3 segundos ele cai no CRM de consórcio. E aí é com você. É você pegar ali o telefone, fazer a abordagem mais adequada possível, usar o processo que a gente vai entregar através do CRM de consórcio e você vai chutar pro gol. Então você pode sim contratar a Scala para fazer a captação de leads para você. Tá? Léo, eu não consigo hoje pagar por uma equipe de marketing. Eu não tenho orçamento para isso. Mas eu gostaria muito de começar. Caso você não possa pagar para ter uma equipe de marketing e fazer um negócio personalizado para você, você pode ter uma gestão de tráfego compartilhada, que na prática é como se fosse uma assinatura de leads. Você faz uma assinatura e você vai receber alguns leads ali. Só que não é venda de lead, é gestão de tráfego. Só que os anúncios são rodados na minha conta de anúncios, na conta de anúncios da Scala, na página da Scala, e vão cair no CRM da Scala, onde você inclusive vai ganhar um acesso no CRM de consórcio, mas vai ganhar um único acesso. Se você tem equipe, esse produto não é para você, esse produto é para quem trabalha sozinho. Porque quem tem equipe, cara, você tem que estar voando. Você tem que ter orçamento para poder investir no tráfego pago. E se você não tem, é porque ele não está vendendo. Se não está vendendo, o primeiro passo é você implantar o CRM. Então os seus problemas são outros. Seu problema não é a prospecção. Agora, vamos lá em quem trabalha sozinho. Se você trabalha sozinho, ou se você trabalha numa equipe, mas quer ter sozinho mais leads para você, porque você é diferenciado, você consegue atender mais, ou você gosta mais dessa metodologia de trabalho, você pode contratar leads por assinatura, que é a gestão de tráfego compartilhada da Scala. Então, dentro das nossas páginas do Facebook, do Instagram, das nossas contas de anúncios, a gente faz anúncios a nível nacional, usando o termo crédito ou usando o termo consórcio. E aí você escolhe se você quer o de crédito ou se você quer o de consórcio, e o lead cai em 3 segundos para você no CRM. A pessoa se cadastrou, passou por uma pré-qualificação, cai em 3 segundos para você. Ou seja, você tem leads ali extremamente quentes, extremamente qualificados, eles pediram para ser atendidos, eles estão esperando a sua ligação, não passou por outro atendimento, até porque ele acabou de se cadastrar em 3 segundos só com você. Ou seja, são leads quentes e qualificados. A diferença é que não é personalizado para você. Então, as parcelas não vão bater com as suas, então está lá escrito verificar as condições vigentes. Então, se a pessoa vê uma parcela de 70% de redução, vai chegar lá em você, você tem que apresentar a sua proposta, aí você apresenta do seu jeito, tá? Porque não é personalizado, não tem como ser. É uma forma de democratizar a captação de leads para que você, mesmo sendo pequeno, você consiga começar a partir de R$1.000 de investimento. Então, vai aqui na descrição. Se você tem interesse na gestão de tráfego personalizada, vai ter um link para você. Se você tem interesse na gestão de tráfego compartilhada, que é lead por assinatura, vai ter um outro link para você. Se você quiser conhecer o CRM de consórcio para já implantar um processo de vendas que funciona, um processo de vendas validado na sua operação, já vai aqui na descrição que também tem um link esperando por você. Tá? Então, no mais é isso. Espero que você curta, compartilhe esse vídeo. Comenta aqui o que você achou. É muito importante que você comente para eu entender, por mais que eu não ligue se forem comentários negativos,
Eu quero saber se tem alguma coisa que eu posso melhorar e se tem alguma coisa que eu posso te ajudar no próximo vídeo. Tá? E só lembrando, vídeo 1, 2 e 3, temos aqui o processo de vendas do início ao fim, de operações da Porto Seguro, da Demicon e da Multimarcas. E nas próximas semanas vão sair vários outros vídeos mostrando para você como você pode vender muito, mas muito mais, com a gestão de tráfego pago. Beleza? Então é isso, fica com Deus, seu Léo Scaldini e você está no Pode Escalar.